Dando continuidade ao nosso estudo sobre o dimensionamento de amostras, vamos observar de forma mais conceitual como calcular esse tamanho de amostra. A tabela que nós vimos na última aula foi calculada a partir dessas fórmulas que nós vamos ver agora. Então, buscando aqui o tamanho da amostra para uma população, para uma proporção populacional, nós temos ali o n igual a z ao quadrado vezes p vezes 1 menos p dividido pela margem de erro ao quadrado. É muito importante observar que aquela margem de erro no denominador está elevada ao quadrado, às vezes a gente erra na hora de fazer essa conta aí. Esta conta o Excel não faz para nós temos que colocar essa fórmula no Excel. Na tabela que vocês receberam, a fórmula está lá, mas se quiserem reconstruir tem que tomar esse cuidado aí. Então, essa fórmula que está sendo apresentada aí, ela é para uma população infinita, ou uma população com tamanho desconhecido, e nós queremos estimar uma proporção populacional, ou um resultado de uma pesquisa eleitoral, por exemplo. É um exemplo de proporção. Se nós temos um tamanho de população conhecido, por exemplo, sabemos qual é o número de eleitores de uma determinada cidade, nós vamos utilizar essa segunda fórmula. Observem, na segunda fórmula aparece o N maiúsculo, que representa o tamanho da população. Então, tem um detalhe importante, que essa proporção, esse P-chapéu que aparece nas fórmulas, ele deve trazer uma estimativa de qual deveria ser a proporção, por exemplo, de um determinado candidato. Só que isso é difícil de conhecer. Quando nós não temos conhecimento sobre essa informação, nós vamos considerar que o P-chapéu é igual a 0,5. Ou seja, que nós vamos ter 50% de respostas favoráveis e 50% de respostas contrárias. Dessa forma, nós vamos ter a maior amostra possível para uma determinada situação. Então, na pior das hipóteses, nós vamos errar a nosso favor. Uma amostra maior vai nos dar uma margem de erro menor. Um exemplo aqui de população infinita e um P-chapéu desconhecido. Então temos ali, deseja-se estimar a proporção de acidentes relacionados ao álcool, ao consumo de álcool, a um nível de 99% de confiança. Determinar o tamanho mínimo da amostra necessário para estimar a proporção populacional com precisão de 2%, ou seja, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Considerando que nós não temos estimativas pontuais, vamos usar o P-chapéu igual a 0,5. Neste caso, o tamanho da amostra requerido deu ali 4.128, alguma coisa. O tamanho da amostra nós sempre vamos arredondar para o próximo número inteiro. Então, nesse caso, 4.129 acidentes observados para se ter uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Então, é uma amostra bastante grande. Por que deu tão grande, tão maior do que aquilo que nós vimos na tabela anterior? Porque nós estamos exigindo nesse teste um grau de confiança de 99%. Então temos uma tolerância de 1%, deixamos só 1% para o erro, 0,5% para mais, 0,5% para menos. Isso vai nos dar uma necessidade de amostra realmente muito grande. Se o nosso P-chapéu for conhecido, nós vamos utilizar esse valor conhecido e vamos ter uma amostra menor do que a que nós acabamos de obter. Qual o P-chapéu que nós vamos utilizar como referência? Vamos utilizar o que nós obtivemos no exemplo anterior, que foi 23,5%. Né? Substituindo 23,5% no lugar dos 50% do exemplo imediatamente anterior, nós vamos ter uma amostra de 2.969 acidentes. Ora, de 4.000 e tantos para 2.900 e poucos é uma grande diferença. Consigo trabalhar com uma amostra menor e consigo garantir esta margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, mesmo com essa amostra menor. Então, quanto mais informações nós temos a respeito da situação, ou o tamanho da população, ou uma estimativa da proporção que nós estamos buscando,
Isso vai nos dar uma amostra mais sob controle, uma amostra menor com uma garantia da margem de erro que nós estamos buscando. Fazendo agora usando o mesmo exemplo, só que agora limitando o tamanho da amostra. Se nós tivermos uma amostra de 7.500 acidentes, qual seria aí o tamanho da nossa amostra necessário? Vamos manter a estimativa preliminar de 23,5% dos acidentes relacionados ao uso de álcool, como vimos no exemplo anterior, e observem que a nossa amostra diminui ainda mais. Por quê? Porque temos mais um fator limitador. Estávamos trabalhando com uma população infinita, uma população muito grande, e agora estamos trabalhando com uma população de 7.500 elementos. Então limitamos bastante o tamanho da população. A nossa amostra diminuiu de 2.900 e tantos para 2.126, 2.127 observações. Se nós observarmos aquela tabela do dimensionamento de amostras, nós podemos perceber que quando o tamanho da população ultrapassa 50.000 elementos, 50.000 pessoas, por exemplo, não tem muita diferença. Assim, se a população é 50.000, 100.000, 200.000, 1 milhão, isso não vai fazer grande diferença. É por isso que, para uma pesquisa eleitoral numa cidade como Curitiba, eu preciso de 2.500 entrevistados para ter uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais e para menos e 95% de confiança. Nós temos aqui 1 milhão de habitantes em Curitiba. Se considerarmos São Paulo, que tem uma população 10 vezes maior, quase 10 vezes maior, o tamanho da amostra vai ser o mesmo. Para uma pesquisa a nível Brasil, por exemplo, uma pesquisa para presidente da República, nós precisamos também de 2.500 elementos entrevistados para nos dar uma estimativa com 95% de confiança e margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais e para menos. O único detalhe é que quando trabalhamos no âmbito do país todo, a nossa amostra não vai poder ser retirada de um local só, de uma cidade só. Vai ter que ser retirada de várias cidades. Então, quanto maior a área geográfica, maior a complexidade de obtenção da amostra.